Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a relatividade restrita ou relatividade especial de Einstein, dando prosseguimento aqui quando nós escrevemos as componentes covariantes do momento linear em 4 dimensões, no espaço-tempo de 4 dimensões de Minkowski, é necessário considerar aqui o menos 1, então aqui menos 1, aqui do mesmo modo menos 1, e menos 1 massa de repouso. Muito bem, dessa forma. Agora vamos escrever as componentes covariantes. Perdão, as componentes contravariantes. Vamos escrever as componentes contravariantes detalhadamente, substituindo o fator de Lorentz. Então aqui componentes contravariantes. Então nós temos um sobreíndice μ. Então nós temos massa de repouso, 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade, dividido por C2, expoente menos 1 sobre 2, multiplicado por velocidade de onda eletromagnética no vácuo, e aqui massa de repouso, fator de Lorentz, derivada de x em relação ao tempo. Terceira componente, massa de repouso, fator de Lorentz, expresso por 1 menos módulo do vetor velocidade tridimensional elevado a expoente 2, dividido por velocidade da onda eletromagnética no vácuo, ou seja, C elevado a 2, expoente menos 1 sobre 2, multiplicado por dy dt. E por fim, aqui massa, a quarta coordenada, trata-se de um tensor de ordem 1 no espaço-tempo de 4 dimensões. Nós temos 4 coordenadas, uma coordenada de caráter temporal, por assim dizer, mais 3 coordenadas de caráter espacial, 1 menos dz/dt. Aqui está. Então temos aqui as componentes contravariantes. Muito bem. O que devemos fazer agora é calcular, devemos então, calculemos, portanto, a multiplicação tensorial entre as componentes covariantes e as componentes contravariantes. Então nós podemos escrever P subíndice μ multiplicado por P sobre índice μ, componentes covariantes multiplicado com componentes contravariantes. Isso pode ser expresso de que forma? Pode ser expresso por uma métrica G-mini. Qual métrica a que se referimos? A métrica que define o espaço-tempo de 4 dimensões de Minkowski, métrica apresentada no início, exatamente no início da nossa discussão, da nossa apresentação da teoria da relatividade especial de Einstein. Então aqui nós temos podemos escrever transformando a componente covariante na componente contravariante por meio da multiplicação da métrica, de uma métrica, e a métrica é um tensor de ordem 2, com duas componentes. Por ser tensor de ordem 2, apresenta duas componentes, e essas duas componentes são covariantes, elas estão localizadas como subíndices desse tensor de ordem 2, denominado de métrica do espaço-tempo de Minkowski, do espaço-tempo quadridimensional de Minkowski. E aqui P subíndice μ. Aqui, então, isso deve ser expresso como um somatório em μ, variando de 0 até 3, e um somatório em ni. Mil, uma letra grega no formato minúsculo, e nil, outra letra grega no formato minúsculo, variando de 0 até 3. G, mi, ni, ou mil, nil. P, mil, ou mi, ou mil. E P, nil, ni. Então, devemos fazer cuidadosamente essa multiplicação entre as componentes covariantes e as componentes
contravariantes. Muito bem. Agora, vamos encerrar a aula desse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado.